Alfabetização na educação infantil, uma questão de idade? Esse assunto bombou aqui no Ler o Mundo essa semana e eu sou a Bruna Cardoso e hoje a gente vai continuar essa reflexão que é tão importante. Nos últimos tempos, eu tenho visto muitas discussões sobre a idade certa para que uma criança se alfabetize. Bom, da parte dos pais e das mães, há quem espere que os filhos comecem cedo, busque estimular o interesse com exercícios, atividades, e há também quem acredite que a primeira infância deve ser preservada e que as crianças não precisam se preocupar com as letras e os números antes dos 6 ou até dos 7 anos. São duas maneiras diferentes de se pensar a educação, não é verdade? Bom, mas, no entanto, essas duas visões que são aparentemente tão distintas, elas têm um ponto em comum. Sabem qual é? É a maneira como entendem o que é a alfabetização. E é sobre isso o que eu vou falar agora. Porque, no nosso ponto de vista, a questão não é quando alfabetizar uma criança, e sim compreender a complexidade e a riqueza do processo de alfabetização, que aqui, eu já vou adiantar para vocês, é muito mais do que apenas a aquisição do sistema de escrita. Como diz um trecho do meu livro, alfabetizar também é entrar em contato com diferentes gêneros textuais, compreendendo as suas funções e os seus usos. Isso significa, por exemplo, que a criança vai desde cedo, por meio da ajuda de um adulto, ouvir a leitura de contos e perceber que ela pode ler e ter ler por prazer e ter o hábito de leitura. Que ela vai seguir uma receita para fazer um bolo, ou ela vai ler um texto de uma enciclopédia para obter informações científicas sobre alguma coisa que ela está pesquisando. Enfim, existem autores que chamam esse contato com a diversidade de textos de letramento, mas nós preferimos considerar isso como parte do processo de alfabetização. E a gente vai explicar agora o porquê disso. Bom, para isso, a gente precisa parar e pensar, primeiro de tudo, sobre o que é leitura. E para isso eu vou ler também mais um trechinho do meu livro que ajuda a gente a pensar sobre essa questão. Vamos lá, ó. Tradicionalmente vista como a decifração de um código, hoje em dia sabe-se que o processo de leitura é muito mais que isso. Ler envolve uma série de capacidades que vão além da pura decodificação. Aliás, quem aprende a ler apenas decodificando não atribui significado ao texto e não compreende o que lê. Esse é um dos grandes problemas da alfabetização no Brasil, que é o analfabetismo funcional. Bom, as outras capacidades de leitura às quais a gente está se referindo, elas são ligadas também à compreensão e à interpretação e à interação. E são exatamente essas capacidades que precisam ser desenvolvidas pelas crianças desde muito pequenas. Vejam só a diferença. Uma criança na educação infantil, ela não precisa focar demais na decodificação, que é exatamente o que a gente vê acontecer quando o processo de alfabetização é restrito a isso. Por esse motivo, a gente considera que esse processo de alfabetização mais amplo, né, que coloca dentro dele, como a gente já disse, o contato com os diversos textos e, consequentemente, com o desenvolvimento dessas outras capacidades de leitura, como, vou dar alguns exemplos concretos, reconhecer a estrutura de um gênero textual como uma receita, isso é, saber que ela se divide em título, ingredientes, modo de preparo e saber a sua função, isso é importantíssimo. Sentir prazer em ler, escolher um livro em uma biblioteca, reconhecer autores e ilustradores, expressar-se em relação à leitura. Outro ponto importante é motivar-se para buscar informação por curiosidade, como as características de um animal, por exemplo, em um texto informativo. E uma criança pequena pode e deve conseguir fazer tudo isso com a ajuda de um adulto, pois a gente considera que uma criança ela é capaz de ler antes de saber ler, né? Outra reflexão importante que a gente gostaria de deixar aqui é a respeito do controle que os adultos acreditam que têm sobre o aprendizado das crianças. Vamos pensar junto? Olha só. Muitas vezes, a decisão sobre a idade em que a criança vai começar a se interessar, a pesquisar espontaneamente pelo mundo da leitura e da escrita, não é do adulto. Eu tenho visto muitos pais e mães frustrados porque eles não querem adiantar o processo de alfabetização
E a criança aprende a ler sozinha aos 5 ou aos 6 anos. O contrário também acontece. Tem adultos ansiosos que chegam a começar a mostrar letras e a fazer atividades com sons com crianças bem pequenas, de 2 ou 3 anos, e acabam se desinteressando pelo assunto, porque o que elas querem e devem é brincar. É claro, né, gente? Então, as crianças que vivem nos ambientes letrados, veem os adultos lendo, escrevendo, percebem a função social da leitura e da escrita. E assim, elas se interessam por desvendar esse lindo mistério no próprio tempo, que pode variar, gente, depende de cada criança. E para terminar o vídeo, um trecho do livro Reflexões sobre Alfabetização, de ninguém menos que a Emília Ferreiro. Em vez de nos perguntarmos se devemos ou não devemos ensinar, temos de nos preocupar em dar às crianças ocasiões de aprender. A língua escrita é muito mais que um conjunto de formas gráficas. É um modo de a língua existir. É um objeto social. Ela é parte do nosso patrimônio cultural. E assim a gente termina o nosso vídeo. Deixe seu comentário, o que você pensa sobre esse assunto, e a gente pode continuar essa conversa. Tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.